Aleluia. Irmãos, vamos nós então. Gálatas capítulo 2. Ô Lelo, você tem a mensagem aí, não? Essa não? Tá bom. Gálatas capítulo 2. A gente vai ler o versículo de número 11. A semana passada a gente leu até o 10. Não foi? Então bora lá. Quando, porém... Estamos aí, não? Tá. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Até aí. Senhor, nos abençoa agora através da Tua palavra e fala conosco, Senhor. Que o nosso coração se abra, que a nossa mente se abra e que o Teu Espírito Santo, Senhor, com liberdade ministre o coração de cada um de nós, Pai. E que ao absorver a Tua palavra, cada um de nós sejamos, ó Pai, transformados por ela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu entrar na explicação do texto, irmãos, eu vou deixar essa Bíblia aqui de lado. E eu queria ler esse texto de novo. Peço perdão aí, porque nessa tradução que eu vou ler para vocês, a gente não tem lá no falar retroprojetor. Mas retroprojetor é do tempo da naftalina. A gente não tem lá no nosso no projetor, no telão. Então eu vou ler e você vai acompanhando comigo. Meu amigo Harry emprestou o óculos dele para mim porque eu tinha perdido o meu. Então eu vou usar o dele. Harry Potter, ele é meu amigo. Eu gosto muito dele. Ele falou assim: usa o meu. Foi o Dumbledore que me deu. Eu falei assim: então presta aí que eu vou usar. Gálatas 2, o versículo é a partir do 11. Eu vou lendo devagar e você faça uma força para prestar atenção. Depois disso, Pedro veio a Antioquia. Ou seja, Pedro foi lá para os lados onde Paulo estava. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Você já confrontou alguém que estava errado? É sempre difícil a gente confrontar alguém que está errado, porque é difícil a pessoa aceitar, e também é difícil para a gente, porque a gente fica às vezes meio, constrangedor, não é? Tanto para quem confronta, quanto para quem é confrontado. Mas Paulo fala assim,
que eu tive de confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, esse Tiago aqui é provavelmente o irmão de Jesus. E quando ele fala alguém da parte de Tiago, ele está dizendo alguém do grupo dos judeus cristãos da Judéia, de Jerusalém. Porque lá em Antioquia, onde estava Paulo, a maioria dos cristãos não eram judeus. Eles tinham se convertido, mas eles não eram judeus de nascimento, igual a gente assim, brasileiro, italiano, português, guapiarense, cada um é. Então o que Paulo está dizendo é que antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. E aqui uma coisa para a gente entender é que um judeu não poderia sentar numa mesa e comer com alguém que não era judeu. Não podia. Porque as leis cerimoniais e as leis de purificação dos judeus não permitiam. Porque para o judeu, só o judeu era puro, mediante as leis de purificação. O gentio era impuro, o samaritano era impuro e assim vai. Então eles não podiam ter comunhão com alguém impuro, porque o santo Deus só aceita as pessoas purificadas pela lei. E então o judeu tinha vou chamar de preconceito, que era balizado na própria lei. Então o que Paulo está dizendo é que Pedro, como tinha se convertido e já estava deixando os costumes judaicos, ele jantava e comia lá em Antioquia, comia com os caras, tipo assim, vou lá no boteco, comer um ovo cozido colorido, tomar uma Coca-Cola e nós estamos juntos, comer uma coxinha, uma empada, qualquer coisa assim. Mas, depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ele começou a evitar o contato com os seus amigos não judeus. Pedro foi ficando, quando chegaram os judeus, ele ficou meio desconcertado, sabe? Falei, caramba, agora esses caras vão me ver comendo aqui com os ovo cozido com os gentios, com os caras que não são puros. Aí Pedro foi ficando meio sem jeito. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia. Até Barnabé ficou do lado de Pedro. O que aconteceu? Quando Pedro começou a evitar os caras, os impuros, os outros judeus, vendo o que Pedro fez, fizeram também. Até Barnabé fez. E uma divisãozinha começou a acontecer na igreja de Antioquia. Os judeus e os não judeus. Porque os caras da Judéia vieram e ficou esse clima meio sanguinolento. É igual quando você está na festa de aniversário na sua casa e chega aquela cunhada que espalha a roda, e aí fica aquele clima assim, oh meu Deus, achei que ela não vinha, ela veio. Aí fica aquela meleca, um grupo da família fica na cozinha e um grupo da família fica na sala, e é assim que a festa transcorre. Você entende isso, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que aí, Paulo fala assim, quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem do Evangelho, eu contestei Pedro na frente de todos. Ô Pedro, se você que é judeu, não segue as regras judaicas quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? O que Paulo disse, ô Pedro, você não tem vivido como judeu, nem eu. Agora, só porque os seus amigos judeus chegaram, você quer que os caras que não são judeus também se vivam tipo judeu? Essa história está ficando esquisita. Você mesmo já não vive mais assim, e você quer que os caras vivam? Esse negócio está esquisito. A verdade é a seguinte, nós judeus não somos superiores aos demais pecadores. Nós não somos melhores do que eles.
Aqui eu já fico triste, irmãos. Nós da Casa da Rocha não somos melhores do que ninguém. E eu achava que a gente era. Nós não somos. Os brancos não são melhores que os negros. Os paulistas não são melhores que os nordestinos. Os americanos não são melhores do que os sírios. Abrindo um pouco mais esse contexto todo, sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Como sabemos disso? Nós judeus tentamos, com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio, cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Ele está dizendo assim: se é pela lei, nós tínhamos a melhor lei do mundo, e nós não conseguimos nos aproximar de Deus pela lei, porque a lei mostrava o quanto a gente era errado, o quanto a gente era falho, e o quanto era impossível para nós obedecermos a lei 100%, então a gente não é melhor que ninguém. A única maneira de nós alcançarmos Deus foi pela fé em Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim: vocês já perceberam que ainda não somos perfeitos? Já percebeu isso, irmãos? Que nós não somos perfeitos? Por que eu digo isso? Porque a gente tem sempre a mania de achar que alguém é pior do que nós, porque no fundo, a gente acha que a gente é melhor que o outro. Eu sou um crente melhor, aquele lá é pior que eu, ele fuma, ele bebe. Eu sou um pouquinho melhor, aquele lá é pior do que eu, porque ele não vem na igreja, quando vem com a camisa do Corinthians. Eu sou um crente bem melhor do que aquele lá. A gente tem essa coisa, quando a gente vai fazer fofoca na igreja, uns dos outros, a gente sempre bate naquele que é o crente mais pior, sabe? Mais fraquinho, que manifesta mais a sua fraqueza. Eu lembro quando eu era pequeno lá na igreja, que quando o pastor fazia apelo assim para renovação, para restauração, ou quando alguém chorava no culto, a gente era moleque, adolescente, já sabia: está chorando, deve ter pecado muito esse aí, deve ter feito asneira forte, ele está lá na frente, vamos ver quem vai chorar hoje, vamos ver quem fez bobagem na semana. Só que a gente era criança, adolescente, mas a idade passa e a gente continua assim. E aí Paulo vai dizer assim: rapaz, a gente não é perfeito. E que grande novidade é essa, né? Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo, foi justificado por Deus, não é perfeita. E olha que coisa interessante. Paulo vai dizer assim: olha só, já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Vamos entender um pouquinho. Quem foi salvo em Cristo aqui? Alguém? Muita gente. Cristo te justificou diante de Deus, te purificou os pecados. É isso? Depois disso você nunca mais pecou, certo? Não? Você continuou pecando? Mesmo com Cristo sendo seu advogado? Quer dizer então que Cristo é conivente com o seu pecado? Não, claro que não. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se eu tentasse ser justo praticando o bem, então o que Paulo está dizendo assim: eu não sou perfeito, eu sou um pecador, mesmo com Cristo tendo me salvado. O que significa que Cristo não é conivente com o meu pecado hoje. Significa que eu estou numa caminhada de purificação pela graça de Cristo. Eu não estou tentando praticar o bem para Cristo me aceitar, Ele já me aceitou. Eu estou tentando praticar o bem porque Cristo habita em mim e está mudando a minha vida. É isso mais ou menos o que Paulo está dizendo. Só que Paulo fala assim: só que nesse momento da minha vida, se eu tentar fazer você praticar o bem, por conta das regras da igreja, a minha igreja não permite a bebida, a minha igreja não permite o cigarro, a minha igreja não permite a dança, a minha igreja não permite o baile, a minha igreja não permite a balada, e eu tentar não fazer essas coisas só porque a igreja não permite, então eu sou um charlatão. E não foi assim que eu cheguei até Deus. Mas eu quero que você chegue até Deus assim. São 2 pesos e 2 medidas.
Quando eu era adolescente na igreja, eu vou explicar, vou tentar contextualizar isso aqui para você. Quando eu era adolescente na igreja, não podia nada, irmãos. Não podia dançar, não podia bater palma na igreja, não podia ir em baile, não podia um monte de coisa. Mas não foi porque eu obedeci essas regras que Deus me salvou. Nem eu, nem todo mundo que estava lá na igreja. Deus nos salvou por sua graça e amor em Cristo Jesus na cruz. Só que aquela geração achava que nós adolescentes não podíamos fazer nada disso, senão a gente não era salvo. Então nós éramos obrigados a não fazer nada disso. Agora eu estou aqui, eu sou o pastor da igreja, e eu sei que Deus não me salvou porque eu fui uma boa pessoa que obedeceu às regras da igreja. Deus me salvou por amor em Cristo Jesus. Mas eu chego aqui na igreja e eu continuo fazendo o que eu fazia antigamente. Eu quero que os adolescentes não dancem, não batam palma, porque assim eu fui formado e assim eu quero formar. Eu sou um picareta, não sou? Porque eu estou dizendo que eles só vão ser salvos se eles forem assim, mas eu mesmo não fui salvo por causa disso. Eu fui salvo porque Deus me salvou em Cristo. Vocês estão entendendo a situação? O que está acontecendo? Por que Paulo está dizendo isso aqui para Pedro? Porque Pedro não foi salvo porque ele obedecia à lei. Ele foi salvo pela graça de Cristo. E Pedro começou a andar pela fé, em liberdade, comer com os gentios e tudo. Agora que chegaram os amigão dele da velha guarda, ele ficou sem jeito. Gente, agora não vamos bater palma e não vamos, porque chegou, eu fiquei meio... Aí Paulo fala assim, isso é charlatanismo, você não pode fazer isso, Pedro. Nem eu posso, nós não podemos. Explica o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. Eu deixei de tentar agradar a Deus cumprindo a lei, e eu passei a viver para agradar a Deus como um homem de Deus. Porque no fundo, a lei acabou sendo maior do que Deus na vida dele. A lei virou o Deus dele. Ele falou assim, eu não era um homem de Deus, eu era um homem da lei. Vou fazer um comparativo. Por exemplo, eu fui no casamento do meu amigo e dancei a valsa. Em 1980 e qualquer coisa. Dancei a valsa, porque eu era o padrinho. Estava vestido de fraque. Dancei a valsa com a Cláudia era a madrinha. Aí dancei com a noiva. O pastor me chamou no gabinete, porque eu dancei. E pior que isso, houve troca de casais. Me disseram que na festa houve troca de casais. Era a valsa da noiva que foi a troca de casais. Do jeito que ele falou, parece que a festa foi um bacanal, uma orgia, todo mundo pelado e vale tudo. Olha que coisa interessante. O que Paulo está dizendo para nós é que ele viveu tentando cumprir a lei, mas isso não levou ele até Deus. Então ele queria agora viver para agradar a Deus. Por que eu contei essa história? Eu estou na posição de pastor hoje, né? E eu sou um homem da lei. Se você descumpriu a lei, eu vou bater em você. Como o pastor quis bater em mim lá no gabinete, porque eu fiz troca de casais e dancei a valsa. Porque a minha preocupação é ajustar você à lei. Mas quando eu sou um homem de Deus e não um homem da lei, eu posso chamar você e falar assim, escuta, o que aconteceu lá ontem, rapaz? Pastor, foi uma festa lascada. Meu amigo de 20 anos se casou e a gente dançou a valsa lá dos padrinhos, foi bacana. Que legal, vocês se alegraram com a bênção de Deus. Foi legal pra caramba, a gente se divertiu pacas. Que bom. Que bom. Estava todo mundo da igreja lá? Todo mundo da igreja lá, pastor.
Graças a Deus que os jovens estão se casando, né? Nessa sociedade que ninguém mais quer casar, só quer ficar, casou. Que bênção! Você vê que diferente? A diferença entre o homem de Deus e o homem da lei. A diferença não só na vida do pastor, mas de você ser um homem de Deus e um homem da lei. Quando nós na igreja somos homens da lei, quando algum irmão nosso é fraco ou peca, a gente o acusa. Mas quando nós somos homens de Deus, nós não o acusamos, porque nós sabemos que não somos perfeitos. Nós o ajudamos, nós apoiamos, nós abraçamos, nós andamos junto, a gente caminha. Essa semana eu comprei um presente para minha esposa, gastei R$16,90 e comprei uma tesoura de cortar mato de jardim. Aleluia! Ela ficou feliz, ela cortou tudo os matinhos lá em casa, ficou bacana lá as flores, tudo arrumada. Mas tinha uma planta que ela estava meio esgruvinhada, estava meio assim, ó. Ela cortou, mas a planta ficou meio assim. Aí tinha um caninho de antena de televisão, daquelas antenas antigas, sabe? Hoje em dia nem usa mais. Aí eu fui lá, peguei o martelo e martelei bem o caninho da antena dentro da terra, e o caulezinho da planta ficou amarrado naquele caninho, e aí a planta ficou retinha, bonitinha, e quem mexe com planta sabe o que eu estou falando. Quando um irmão nosso está fraco, sabe o que a gente faz? A gente gruda nele igual caninho de antena, e fala, vou ficar com você, porque nós dois juntos somos mais firmes. E aquele que estava torto, se endireita. E assim nós vamos num caminho de discipulado cristão, que aliás é o que a gente faz de quarta-feira. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso, e me deu capacidade de viver assim. E o que é a vida de Cristo? É uma nova vida. Ao olhar para Cristo, ele viu que Cristo fazia assim. Cristo não foi um homem da lei, Cristo foi um homem de Deus. E agora eu quero viver como Cristo vive, fazendo o que ele fez. Eu me identifico totalmente com Cristo. De fato, eu fui crucificado com Ele. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar da minha vida. Pouco me importa parecer justo. Pouco me importa ter a aprovação dos meus antigos amigos de Jerusalém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para, para fazer selfie e para o pessoal ficar me achando legal ou bacana. Eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Se o outro me achou bonito, se me achou feio, se achou que eu estou errado, se achou que eu estou certo, eu estou lá me lixando, pouco me importa. Não estou mais tentando impressionar ninguém, nem impressionar Deus. Como é que eu vou impressionar Deus? Porque cumprindo a lei, eu quero impressionar Deus, não quero? E aí eu oro, Senhor, meu Deus, tenho sido fiel. Eu quero. Aí Deus fala assim, nossa, como esse cara é bom. Eu quero impressionar Deus. Você já tentou impressionar Deus com oferta? Nossa, a gente faz isso aí. Quem pode dar R$1.000? Eu posso. Aí Deus fala, nossa. Eu fico impressionado. Aí Deus chama os anjos, Gabriel, Manuel, Joaquim, vem todos os anjos aqui. Olha, aquele irmão que está numa pindaíba, está dando R$1.000 de oferta. Nossa Senhora! Aí Maria, eu? Né? Já vem Maria também, vem todo mundo lá. Olha, R$1.000. Avião, e ele está tão necessitado, né? E está dando, pois é. Será que a gente consegue impressionar Deus? Com uma oferta ou com qualquer bondade? Você percebe que nessa tentativa de impressionar Deus, na verdade é o nosso ego, dizendo, olha como a gente é bom, olha como eu sou perfeito, porque aí se eu agradar a Deus, quem sabe Deus também não me ajuda, porque se eu estou agradando a Deus, estou mais perto dEle, e mais perto dEle, estou mais perto da bênção e do milagre. Olha que loucura. Não, eu não quero impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo não é minha, mas ela é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
e eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião, de guardar regras e agradar os outros, é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Eu não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus, apenas guardando regras, então Cristo morreu em vão. Se a gente conseguia agradar a Deus com regras, então por que Cristo morreu por nós? Eu estou anulando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu acho que lendo essa versão a gente entende um pouco melhor, não é? O que Paulo está dizendo. São 11h25, eu vou começar a pregar agora. Pode ser? Porque agora eu estava só lendo o texto, irmãos, vocês me desculpem. Vou começar a pregar agora, posso até tirar o óculos do Harry. Três pontos que eu quero compartilhar com vocês e vou tentar ser breve. Primeiro ponto, talvez o primeiro tópico da nossa homilia dessa manhã, eu diria assim, que é um passo atrás. Um passo atrás. Pedro se converte e Pedro começa a abandonar questões do judaísmo. E Pedro começa a comer com os gentios. Isso é uma loucura. Porque um cara que cresceu dentro da cultura judaica, na lei judaica, de repente ele aceita comer com gentios, ele está dando um passo para frente, não está? Ele está avançando no entendimento do Evangelho de Cristo. Era isso que estava acontecendo. E como é que isso acontece? No livro de Atos, no capítulo 11, se você quiser anotar e depois dar uma lida em casa, Atos capítulo 11, Pedro tem uma visão. Pedro está dormindo, na visão, um sonho, uma visão, ele vê um lençol estendido assim, ó, e dentro do lençol um monte de carne, só carne que judeu não podia comer. Por exemplo, carne de porco, que judeu não podia comer carne de porco, toicinho, bacon, tudo aquilo que é bom. Aí, no sonho era assim: Pedrão, vai lá, mata esses bichos aí, come esse trem aí. E aí em sonho ele falava assim: não posso comer, porque isso está sujo, isso é impuro. Aí uma voz dizia assim: Pedro, não torne impuro aquilo que eu, Deus, estou purificando. Quando acaba esse sonho, alguém vem chamar Pedro e fala assim: Pedro, você tem que ir na casa de Cornélio, que era um gentil, um cara que não era judeu, porque ele está se convertendo. Como assim? Eu nem posso entrar lá. E aí vem o sonho: pô, eu não posso tornar impuro o que Deus está purificando. Acho que é isso que Deus está me dizendo. E Pedro vai na casa do tal Cornélio. Quando chega lá, está todo mundo meio já convertido. Pedro fala de Jesus e todo mundo aceita. E ele fala assim: meu, que loucura. Eu, como judeu, a vida inteira achei que gentil era impuro, mas Deus agora está salvando os caras, assim como Ele salvou eu. E não foi pela lei, porque esses caras nunca obedeceram à lei, foi porque Cristo os salvou. Pedro deu um passo à frente. Olha que coisa interessante. Era mais difícil dar um passo à frente que para trás. Mas lá na frente, na igreja de Antioquia, Pedro deu um passo para trás. Ele que já tinha entendido isso de Deus, deu um passo para trás, porque chegou os caras e ficou aquele clima. O texto bíblico diz que Pedro ficou temendo a aprovação, a desaprovação, temendo o que iam falar. Pedro dá um passo atrás. E a observação de Paulo, não é que Paulo foi rude, dá a entender que Paulo foi rude assim: pô, Pedro, você é um cabeção, você não. O termo que Paulo usa para falar o que aconteceu é um termo interessante. Quem aqui nasceu com os dentes tortos e teve que pôr aparelho no dente? Algumas pessoas. Como é que chama o dentista que põe aparelho no dente? Ortodontista, não é? O dontos é dente no grego, e orto, correto. O ortodontista
é o cara que pega os dentes e corrige eles, para ele ficar certinho. Ô, pastor, o que tem a ver isso com a pregação agora? Então, a palavra que Paulo usa para dizer o que está acontecendo com Pedro, eu vou dizer ela aqui, mas você não precisa nem lembrar dela, é ortopodousin. 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 Podos é podos, pé, em grego. E orto, correto. Quando você vai no podólogo, na podologia, o que é? É alguém que estudou para cuidar do seu pé. Podologia. Eu não sabia? Pois é. É isso aí. O que Paulo está dizendo assim? Ele não está acusando Pedro, não está sendo rude, e nem está querendo que Pedro se encaixe em outra regra. Ele não vai na questão, você precisa comer com os caras. Ele não está preocupado com mais uma nova regra. Ele está preocupado com a essência de uma nova vida. Você não está andando, o seu pé não está correto. Ele está dizendo, a sua caminhada não está certa, você não está agindo corretamente. Ortopodos, você não está agindo corretamente. O que quer dizer? Que por trás das nossas ações existe uma verdade, que vai definir como será a nossa caminhada. E o interessante então, é que Paulo vai dizer assim, você não está andando em conformidade com o Evangelho, você não está andando corretamente com o Evangelho. Opa, então o Evangelho é uma verdade para nós. Se o Evangelho é uma verdade, ele não pode ser relativizado. E a nossa cultura hoje é a cultura do relativismo. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Cada um na sua verdade. Mas Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo é a verdade absoluta, que não pode ser relativizada. E essa verdade determina qual será o nosso caminho. O que Paulo está dizendo é que alguma coisa no coração de Pedro fez com que ele deixasse para trás a verdade, e isso fez com que o caminho dele não fosse correto, fosse um caminho errado. Ele precisava de um ortopedista para consertar os pés e andar direito. Olha que interessante, quando ele dá um passo para trás, não é só o fato dele voltar um pouco, é que a hora que ele dá um passo para trás, caminhos se abrem. O caminho correto está lá, mas quando ele voltou para trás, o caminho errado também está lá. E quando ele volta atrás, ele prefere entrar pelo caminho errado e deixar o caminho correto, e os caras vão com ele, inclusive Barnabé. E a questão não é só de ter cumprido uma regra ou não, alguma coisa dentro de você, Pedro, levou você a fazer isso. Aí eu quero fugir um pouco do texto aqui. Eu não sei o que se passava no coração de Pedro, não dá para saber. O texto diz que por temor dos judeus ele fez isso. Eu posso dizer do meu coração. Eu posso dizer, e aqui eu vou pegar uma tangente desse texto, para conseguir falar com você a seguinte situação: quais são as coisas que nos fazem dar um passo para trás nas nossas convicções da verdade do Evangelho e nos fazem errar? Por que eu dei um passo para trás e mudei a minha caminhada? Por que eu estava indo tão bem, mas resolvi dar um passo para trás, e esse passo para trás me colocou em outro caminho? Digo isso porque somos uma igreja de desigrejados, e aqui eu vou fugir completamente do que o texto está dizendo. Somos uma igreja de desigrejados, de gente que se desencantou com a igreja, talvez porque
nos caminhos de igreja que a gente andou, a gente não encontrava a verdade que é Cristo. E aí a gente deu um passo para trás e parou de ir em igreja. Ou a gente começou a procurar uma outra. E por algum motivo nós caímos todos aqui. Só que eu continuo com o passo atrás. E desencantado com as coisas, eu não quero mais me envolver no caminho. Veja, eu estou fugindo do que eu vinha falando. Não é isso que o texto diz, mas eu estou dizendo, estou compartilhando isso com você, porque isso me veio à mente enquanto eu lia isso. Sabe qual é a maior dificuldade nossa aqui na igreja? É que as pessoas se envolvam com a igreja. Por que elas não se envolvem? Porque elas estão ainda um passo atrás. Por medo, por desencantamento, por um monte de coisa. E eu então estou ali, esperando que alguma coisa aconteça, para que eu volte a caminhar. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês nesse texto, é sobre a justificação. Olha que coisa interessante. Toda a conversa entre Paulo e Pedro, toda essa situação que a gente está lendo, é por causa da purificação. Porque Pedro e os judeus estavam com dificuldade de se assentar com os impuros. A questão é a purificação. Esse é o problema, esse é o ponto. Mas quando Paulo começa a falar, ele muda de assunto. Ele deixa de falar da purificação para falar da justificação. E você vai entender. Qual é o contrário de puro? Contaminado, sujo. Qual é o contrário de justo? Justificado. Justo. Eu sou justo e justificado. O contrário é injusto. Vamos pensar num processo penal. O cara está sendo acusado, mas aí é provado que ele é inocente. Então o juiz vai redigir a sentença. Esse homem está inocentado, está justificado diante da lei. Antes disso, ele estava condenado, agora ele está justificado. Do impuro é o sujo, mas do justificado é o injusto e condenado. Mas Paulo, ele mistura as duas coisas. Ele começa falando de uma e termina falando de outra. É porque Paulo está dizendo assim para Pedro: Pedro, presta atenção, nós somos condenados pelo pecado. Quando Cristo morre na cruz por nós, sim, Ele purifica o nosso pecado, Ele nos limpa, Ele faz isso, mas Ele faz mais do que isso. Ele redige, Ele escreve uma nova sentença, e Ele fala assim: você não está mais condenado pelo teu pecado, você está justificado. Por quê, irmãos? Porque nós vamos continuar pecando, não vamos? Você vai ser perfeito depois de entregar a tua vida para Jesus? Não. Mas a lei vai continuar dizendo: você está errado. E Jesus vai dizer: mas ele já está justificado. Olha que coisa interessante. Você já se sentiu acusado de coisas que você fez? Já se sentiu, não? O que te acusou? A lei do certo e errado, numa hipótese mais ampla. E por que você se sente acusado? Porque a lei nos acusa. Ela tenta nos justificar, mas ela nos acusa. E quando a lei me acusa, eu fico chateado. Então Paulo vai dizer assim: escuta, deixa eu falar uma coisa para você, Pedro, para todo mundo. Eu não vivo mais para a lei. A lei, ela não me purifica mais. Mas como eu morri para ela, ela também não me acusa mais. Eu não me deixo acusar por ela, porque Cristo já me justificou. Cristo já escreveu
Quando eu era pequeno, eu ia na igreja, às vezes passava a ceia, sabe, passa o pão, passa o cálice, e por algum motivo, acho que a pessoa não queria beber, num sinal de santidade, sabe? Não. E aí a pessoa acha que ela deve ter cometido algum pecado, então ela não quer comer, participar da comunhão, porque eu estou em pecado, sei lá. A pessoa não comia, porque ela estava em pecado. Puxa vida, mas é Cristo quem me perdoa, então eu preciso comer. Se eu estava fora da comunhão, eu tenho que entrar na comunhão, porque é só em Cristo que que o meu pecado é perdoado. Mas a gente se sente acusado. Me sentindo acusado, eu não consigo orar. Eu não quero mais ir na igreja. Acho que todo mundo vai ver, ou vai falar, ou qualquer coisa assim. Olha que loucura, que eu não sou tão perfeito como os outros caras da igreja. E a lei que não me purifica, porque Cristo já me purificou, ainda continua me condenando. E eu fico chateado, triste. E Paulo fala assim, cara, eu morri para isso aí. E aí a vida que eu vivo hoje, eu vivo ela pela fé. Eu não vivo tentando agradar a Deus, cumprindo leis. Eu vivo pela fé em Cristo. E aí eu entro num terceiro ponto da nossa pregação e último, a vida. A vida que Deus tem para nós, e vou chamar a vida de um passo à frente, para aqueles que deram um passo atrás, um passo à frente. Só que um passo à frente, irmãos, é um passo de cada vez. A gente é crente, e a gente espera que as pessoas sejam transformadas da noite para o dia, da água para o vinho. É isso que eu espero. Por sermos cristãos, esperamos que a pessoa entregou a vida para Jesus e no outro dia ele já é o cara mais santo da face da terra. Não é só a gente que espera, todo mundo espera. E às vezes eu espero isso de mim mesmo. O que gera em mim muita frustração quando eu não consigo fazer o que eu devia fazer. E como eu acho que a igreja é um ambiente de gente santa, eu não consigo fazer o que a santidade dessa igreja requer, então a minha vida fica encalacrada, fica encruada, ela não anda. O que Paulo está dizendo assim, gente, eu vivo para Deus, e viver para Deus assim, eu pego a vida de Cristo, e ela entrou dentro de mim, e a vida que eu tento viver hoje, que eu vivo hoje, eu estou vivendo ela pela fé nesse Cristo. Ou seja, é impossível eu viver essa nova vida tentando ser uma boa pessoa, tentando cumprir as regras da igreja. Sabe como eu vivo essa nova vida hoje? Tentando todo dia morrer para a minha velha vida. Eu vivo essa nova vida hoje reconhecendo a minha fraqueza, o meu pecado, pedindo perdão a Deus e dizendo, Senhor, me ajuda a não cometer mais isso, me fortalece. Só que isso aqui é um passo, está vendo? É um passo que eu dei hoje, e amanhã eu tenho mais um passo, e pode acontecer nessa sequência de passos, que eu caia, que eu erre, que eu faça bobagem, que aqui nunca fez bobagem, o que não significa que Jesus é conivente com o meu pecado, não significa que eu posso pecar agora que eu sou crente. O que significa é que eu errei, mas que a vida é de passo em passo. Então eu vou dizer, Jesus, que habita em mim, eu quero viver para Deus, mas eu não consegui nesse passo aqui, eu não consegui, me perdoa, e ajusto o meu próximo passo, e lá vou eu de novo, caminhando na direção de uma vida cristã. O Evangelho é uma verdade que determina um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E quando eu ando por esse caminho, eu ando. E andar é assim, é igual criança. É que a gente é crente, nem aprendeu a andar, já quer correr. Criança é assim também. Começa a andar, já quer desembestar, vai cair. Normal, criança vai cair, vai quebrar dente, vai ralar o queixo, vai cortar. Nós vamos correr com elas para o hospital. A gente é igual. A gente cai. A questão é que Deus não nos condena porque nós caímos. Então não vou deixar a lei me condenar.
eu vou receber a justificação de Deus, eu vou pedir perdão ao Senhor, e eu vou continuar andando na direção de uma vida de santidade, que a gente não alcançou ainda. Quando Jesus voltar, nós vamos alcançar, mas que nós estamos lutando para andar nela. Nós estamos lutando em comunidade, estamos caminhando juntos. Que sejamos nós, pedaço de antena, capaz de ajudar os irmãos que estão mais tortos. Se somos tortos, que encontremos na comunidade pedaços de antena, e que nos juntemos uns aos outros, e que sejamos firmes. Essa é a vontade de Deus para nós. Aí eu diria assim, você que deu um passo para trás, eu acho que Deus quer que você ande para frente. E eu diria a você hoje, volta para a caminhada, porque é a melhor coisa que tem na vida da gente. Amém?